Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do OLVcast, o seu podcast sobre o mercado de imóveis, decoração e arquitetura. Neste primeiro mês, a cada semana estamos trazendo para conversar com a gente arquitetas participantes do Espaço Morale, um projeto desenvolvido dentro do edifício Gran Morale e, confesso, um dos meus maiores desafios até então. E para o episódio de hoje, estamos aqui com a arquiteta Emanuele Livinali, CEO do Estúdio 114, que vai contar um pouquinho para nós de como é que foi essa experiência de estar participando do Espaço Morale aqui em Maravilha. Para quem não conhece, já vou apresentar, a Manu, ela tem escritório em Chapecó, o Estúdio 114, sua equipe trabalha lá, mas ela é maravilhense e ela atua muito no nosso mercado aqui na nossa cidade. Então, Manu, seja muito bem-vinda, é um privilégio para nós tê-la você conosco aqui para desenhar um projeto tão grandioso e também uma quebra de cultura para nossa cidade, né? O Estúdio 114, projetando um estúdio na nossa cidade que habitualmente não é algo normal que se faça, né? Então, acredito que esse projeto veio muito ao encontro do que você também trabalha, do que você busca, que é romper crenças e, enfim, pelo pouco que eu te conheço, assim, deu para admirar muito a forma como você conduz os teus desenhos. Então, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada. Quero agradecer muito, né, Poli, porque desde que a gente começou a concepção desse projeto, eu digo que, não diferente do que a gente trabalha no estúdio, tem que bater o santo, a gente tem que ter uma energia que seja congruente. E de cara a gente já se deu super bem. Então eu acho que, além de ser uma honra e um privilégio a gente poder ter feito esse apartamento modelo, mas principalmente poder levar um tipo de arquitetura que a gente esqueceu ao longo do tempo, né? Que é a essência do morar. Não é uma casa, um apartamento, é um lar, né? Quando a gente traz alma para um espaço, para um ambiente, ele se transforma e ele muda. E foi isso que a gente buscou trazer aqui, né? Uma arquitetura sinestésica que tivesse sentido, que fosse sensorial. Então foi um convite assim que nos tirou da zona de conforto, principalmente por poder trazer para cá um tipo de arquitetura que a gente já vem fazendo muito em Chapecó, em Porto Alegre, que são os lugares onde a gente atua também, mas trazer isso para cá, que é a minha cidade do Douglas, que também trabalha, né, no estúdio de cidade de origem, assim, é muito especial. Então foi um privilégio. Bom, e você que deve estar nos assistindo deve ter percebido que a gente mudou o cenário desse segundo episódio. Então, para situar vocês, nós estamos aqui num outro apartamento modelo, que é um estúdio que está aqui localizado dentro do edifício Gran Morale também, e cujo projeto foi desenvolvido pela Manu e carinhosamente assim a chamando, né, por toda a sua equipe. Então eu vou começar perguntando para ela qual foi a inspiração que ela trouxe ao criar esse projeto. Então, quando nós começamos a concepção de qualquer projeto no estúdio, a gente trabalha com o nosso método, né? Nós desenvolvemos um método que hoje é patenteado pelo INPI, que fala sobre as sensações. Então, se eu penso óbvio que aqui a gente tinha um cliente fictício, porque afinal de contas ele é um apartamento que ele pode ser adquirido por qualquer pessoa. Então a gente criou uma persona, né? Mas o que é que essa pessoa quer quando ela chegar em casa? Qual é a sensação que ela quer ter? Qual é as texturas que a gente vai usar? E em concomitante a isso, os cheiros, né, as cores. Então, o pontapé inicial de qualquer projeto, e não diferente aqui, foi qual é a sensação que a gente quer passar, né? A gente quer que a pessoa se sinta aconchegada ou que ela tenha um apartamento que seja mais para receber pessoas ou mais introspectivo, né? Qual foi o pontapé? Aqui nós criamos uma identidade de quem nós somos. Então, quem é o Estúdio 114? Na nossa persona, fomos nós mesmos. Nós nos consideramos os clientes desse apartamento. Então, a gente trabalhou com um ambiente sóbrio, com cores neutras, com muita textura. Então, desde o sofá, ele tem um tipo de textura, o tapete outra, os quadros todos, né, em alto relevo, os ripados, a bancada da cozinha. Então, tudo teve foi escolhido a dedo, digamos assim, né? Para que a gente pudesse ter, então, um espaço totalmente sensorial. Esse foi o nosso objetivo principal na concepção do nosso apartamento modelo. Esse apartamento, ele possui somente um quarto, né? Quais os detalhes você apostou para que tornasse ele mais funcional? Então, a gente veio de um cenário de pandemia
Então, quando nós desenvolvemos o projeto, inclusive a gente estava em meio a isso, né? E todo mundo indo para o home office. Então a gente pensou, bom, vamos trazer para esse quarto possibilidades. Então ele é um quarto que ficou super confortável, mesmo sendo uma unidade. A gente trabalhou um roupeiro em canto para aproveitar bem o espaço e juntando do canto já uma escrivaninha para um home office. Então, se precisa trabalhar em casa, se precisa sair do serviço e continuar, né, as suas tarefas, o espaço abrigou super bem num cantinho que não seria aproveitado, a gente fez uma escrivaninha. E a cama mais baixa também, ela dá a sensação de que o espaço é mais fluido, é mais aberto. Então a gente também optou pela cama mais baixa para ficar mais confortável, mais gostoso e ocupar melhor o espaço. No projeto, eu observei que foram trabalhados estilos diferentes, né? Como que você chegou nessa construção, nesse misto de informações e que se tornaram um casamento perfeito, eu diria, né? Sim, então, eu sempre falo que cada pessoa tem um estilo específico, né? E a gente, enquanto estúdio, sempre tenta respeitar o que o cliente deseja como característica, como essência, né? Porque muito além de projetar um espaço, a gente tem que respeitar quem é que vai utilizar esse ambiente. Nós, no estúdio, nós não temos uma linha única, por exemplo, um contemporâneo ou um moderno, né? Enfim, um escandinavo. Aqui a gente mesclou como? A gente trabalhou linhas que trouxessem e puxassem para um contemporâneo moderno. Então tem a parte do contemporâneo, mas ele tem uma pincelada muito mais moderna mesmo. O banheiro a gente trabalhou com Noah, que é todo escuro, todo preto, com concreto. E o quarto a gente foi para uma linha daí sim contemporânea total. Porque é como se a gente imaginasse então o circuito que a pessoa vai fazer. Quando ela chegar e ela estiver na cozinha com os amigos, né, ou assistindo uma TV, a gente imaginou esse espaço jovial, descontraído, despojado, que vai proporcionar tomar um drink, cozinhar alguma coisinha, ver um filme legal, né? E já o quarto não, ele vai desacelerando. Então ele traz uma sensação de que tu tá num espaço que te relaxa, que te dá mais tranquilidade, mas também mais estabilidade. Então as cores mais sérias, mais sofisticadas, o ar desse contemporâneo, bom, eu vou ter um home office, eu preciso aterrissar, digamos assim, eu preciso me sentir conectado. Então as cores do quarto, que tem essa linha contemporânea, são para relaxar, para se concentrar e para poder sentir esse acolhimento. E aqui já nessa área mais despojado, mais jovial mesmo. Com muitas pessoas que eu converso, as pessoas comentam como é difícil ter uma área de serviço funcional e que se torne prática, né? Eu confesso que eu fiquei surpresa com a forma que vocês projetaram esse espaço aqui e o quanto deu de amplitude para ele e praticidade. Como foi para vocês desenhar essa parte e chegar nesse resultado que para mim foi uma solução perfeita? Então, nós criamos uma mesma linha, desde a cozinha até a lavanderia, criando uma unidade só. Então, o mesmo módulo que vem da ilha, ele já acopla na parte que vai abrigar as louças e já vai para a parte da lavanderia. Então, ele dá uma sensação de unidade. Se a gente tivesse dividido essa lavanderia e fechado ela, com certeza teria dado uma sensação de uma cozinha pequena e de uma lavanderia pequena. Então, a gente preferiu integrar as duas, fechar o máximo de móveis possível para não ficar aparente, algo que fique desconfortável para quem for morar. Mas criando essa unidade, acabou dando uma amplitude e ficou super confortável, né? E funcional, claro. Eu quero falar também um pouquinho do processo criativo, né? Como é que foi para vocês desenhar e trabalhar em cima desse persona com a questão da liberdade que vocês tinham de projetar? Porque normalmente o cliente de vocês, ele posiciona, ele direciona mais ou menos, né? Para vocês trabalharem dentro da identidade do escritório, mas trazendo elementos e situações que o cliente espera, né? Aqui, como foi não ter esse cliente? Sim, ao mesmo tempo que eu digo que essa liberdade é muito boa, ela também é desafiadora, porque tu tá projetando para algo que tu não sabe qual é o perfil, né? E eu acho que é muito importante a gente ter isso bem definido. Então, foi maravilhoso no sentido de liberdade projetual mesmo, né? É um mundo de possibilidades. Você pode criar aquilo que tá ali na tua, né? Que tá fresco, digamos, em você. Mas é importante também frisar que levar em consideração o que é aquilo que o cliente deseja ter no espaço onde ele vai morar, pra gente é muito mais importante do que propriamente o processo criativo de desenvolver cor, textura, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar que você fosse a cliente. O que a Poli precisa ter em casa para ser feliz, para estar bem, né? A partir daí a gente tem o programa de necessidades para aí então ir para o processo criativo, que é através do nosso método. Então, mesmo que a gente tivesse uma persona ou não, né? O método ele sempre é aplicado
de uma maneira realmente exclusiva do estúdio. Então o nosso diferencial também está nisso, né? É através do método da unicidade que a gente consegue esmiuçar o processo criativo. E aí sim entender qual é a cor que a gente vai usar, qual é as texturas, quais são os elementos decorativos, né, que vão fazer esse espaço ficar bem estruturado. Então foi um desafio assim maravilhoso, né? Eu digo que desde o início a gente saiu totalmente da zona de conforto. Então a liberdade que vocês nos deram, né, enquanto empresa, foi fundamental para que a gente pudesse realmente expressar tudo aquilo que a gente gostaria, né? Quando a Manu fala sobre esse questionário, sobre essa unicidade, sobre essa metodologia, faço aqui um parênteses, Manu, se me permite. Claro. Até é bem importante mencionar isso, porque eu sou cliente da Manu, já fiz um projeto com ela e tenho outros projetos também agora pela frente, e eu vivi na pele esse questionário que ela comenta, né? Então realmente ele traz essa unicidade, ele traz esse conceito que realmente ela explica aqui. Eu me senti única e o projeto foi bem assertivo, houve pouquíssimos ajustes, justamente acredito que pela interação, pelo esse envolvimento com o projeto em si e com para que eu queria aquilo, qual que seria, o que faria sentido para mim. Ela tentou e conseguiu captar todas essas informações pelo senso muito profissional dela, o senso crítico dela também, e por não só uma metodologia, né? Que por vezes as pessoas tem um Google Forms ou um método e a gente aplica assim de forma técnica. Não, é muito da alma mesmo. Então eu me senti acolhida, me senti ouvida e respeitada, principalmente, porque por mais que um escritório tenha uma identidade, ele tenha um ritual e uma forma que muitas vezes quem trabalha nessa área identifica facilmente quem projetou, a Manu consegue trazer muito bem esses elementos, trazendo o seu trabalho, a sua identidade, mas sem descaracterizar aquilo que o cliente dela espera. Então, acredito que também eu posso contribuir nesse aspecto comentando sobre a minha experiência contigo num dos projetos que a gente desenvolveu, né, Manu? Sim, nossa, é um feedback assim que faz a gente sentir que o caminho é esse, sabe? Porque esse é o intuito. Tem uma coisa que eu ouvia desde criança, assim, dos meus pais, que se você tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, passe a prestar atenção nas pessoas, né? Vê-las, ouvi-las, entender o que elas buscam, muito mais do que eu impor algo que pode não fazer sentido para aquela pessoa, né? Tu pode odiar uma cor que eu ame, mas quem é que vai morar nessa casa? É você. Então ao longo da vida, assim, eu tentei entender a arquitetura como realmente uma arte, né? Uma possibilidade, e entender, ver o cliente, sentir o cliente. Então quando tu passa um feedback assim, a gente entende que esse é o caminho, sabe? Que estamos caminhando para o lugar certo. Eu fico muito feliz. E ao projetar esse estúdio, Manu, o que você acha que é o ponto forte dele? Então, o ponto forte aqui justamente são as sensações, né? A gente trouxe um cheiro exclusivo para cá, que vai, quando a pessoa for entrar aqui, ela já vai sentindo esse cheiro e ela já vai se conectar a uma memória. Porque a sinestesia, ela fala isso, né? É um compilado de cheiro, algo que tu olha, algo que tu escuta, que te remete a uma boa memória, uma memória afetiva. E alguns dos quadros, né, foram pintados para cá, então eu pintei os quadros para trazer para cá como uma forma de expressar, né, e exteriorizar que a arquitetura, ela é arte, né? A arte, ela tem que estar presente, então também é um ponto forte do estúdio. A gente sempre trabalha os projetos com arte, né, que seja principalmente de artistas locais. Então o ponto forte aqui é a força dessa arte, que foi então desenvolvida por nós, né? A gente escreveu um manifesto à mão também, e os cheiros que foram escolhidos também por nós para que essa memória afetiva possa acontecer, e as texturas. Então, como eu falei anteriormente, né, cada material tem uma textura muito específica, para que justamente quando a pessoa for sentar aqui, ela vai ter uma sensação. Quando ela sentar na cadeira da mesa de jantar, ela já vai ter outra sensação. No puff, outra sensação. Então, ao longo do trajeto desse apartamento, ele desperta muito desse tato, né? Do tato, do olfato, do paladar, porque vai ter a questão de cozinhar. A gente deixou os alecrins ali na cozinha também, para também remeter, né, a essa memória. Então, para mim, o ponto forte daqui é a sinestesia. Que detalhes você trouxe, Manu, pra cá que acredita ser imprescindível em um projeto de interiores? Olha, eu digo, né, que a gente bate sempre na tecla de uma coisa mais poética da arquitetura, porque eu parto de um pressuposto que
Vamos pensar na funcionalidade do espaço. É óbvio que ele tem que ser funcional, que tem que ter uma mesa de jantar na sala de jantar, que tem que ter um sofá confortável na sala de estar. Então essa parte funcional para mim, para nós no estúdio, ela é, assim, a obviedade, né? Então a gente sempre vai ir para um lado artístico e poético. Uma casa sem uma planta, uma casa sem um quadro, uma casa sem um cheiro, ela não é o lar, que é o que a gente pega tanto, assim. Então, pra mim, o que é imprescindível num espaço é trazer alma. E a alma tu faz assim, ó, não é um quadro que vai custar milhões. É aquela foto que tu fez uma viagem com a tua família, que tu tirou uma foto do mar e que tu trouxe. Toda vez que tu olhar para aquela foto, tu vai lembrar daquela sensação. Ou algo que alguém escreveu pra você, ou um ticket de algum lugar que você viajou. Eu acho que é isso, sabe? A arquitetura, ela é isso, ela precisa ter vida, ela precisa ter alma. Então, pra gente, o que é fundamental no espaço é que ele seja a cara do cliente. É que o cliente possa estar representado em cada cantinho, assim. Eu acho que é isso. Assim. E eu até me emocionei ouvindo você falar. Eu queria que tu me dissesse, me contasse e contasse pros nossos telespectadores o que você espera que as pessoas sintam quando elas entrarem nesse espaço. Eu sou uma canceriana, então tem que ir devagar comigo. Puta, então tá explicado. Só podia dar em lágrimas. Ai. Me refaz a... viu? Tá. O que eu espero que a pessoa sinta? Eu espero que ela se sinta em casa. Eu acho que poder chegar no espaço onde a gente mora e se sentir em casa, né? Saber que a gente tem esse lugar no mundo. Eu acho que é sobre isso, assim, quando você adentra o espaço e tu pensa, nossa, eu tô em paz, assim, eu tô no meu refúgio, eu tô no meu lugar no mundo. Eu espero que as pessoas se sintam assim. Se eu posso fazer um complemento, é bem redundante, né? Mas eu acredito que o que eu senti é que você quer que as pessoas sintam. Totalmente. É o sentir. Palavra, né? O manifesto do quadro é muito engraçado, né? Porque tu falou isso, agora eu me lembrei. O manifesto do quadro que a gente pintou, ele fala sobre quando a gente parou de sentir. Ou você tem sentido a vida, as coisas, as pessoas, porque é tudo muito além, né? É o toque num abraço, é a hora que você vai escrever, o sentir a folha naquilo que você está escrevendo, né? Os cheiros, é a comida, é o paladar. Então, quando a gente parou de sentir a arquitetura, e por que ela virou algo tão comercial? E só e unicamente peças caríssimas, ou se não tiver aquilo não vai fazer sentido no projeto, ou se não tiver aquele material daquela marca. E eu entendo a importância de tudo isso, mas não basta ter tudo isso se a gente não sentir. Então, isso que você falou é a peça-chave. Pessoal, quando você acha que já se surpreendeu com tudo, com a Manu, né? Ontem à noite eu saí daqui, eram umas 19h30, tudo certinho, tudo no lugar. Faltavam apenas alguns detalhes que ela falou que traria hoje. Eu adentro essa porta, tem alguns quadros, né? Eis que perguntei, né? Nossa, onde é que você comprou esses quadros? Ela me respondeu tranquilamente. Eu os pintei. Manu, fale sobre isso para as pessoas que nos assistem. Então. Bom, quando a gente fala de sinestesia, eu preciso, né, colocar esse tópico que acho que todo arquiteto é um artista, né, afinal de contas. E quando a gente começou a concepção dos projetos no estúdio, eu dizia assim, ó lá, eu dizia no escritório, mas eu não acho o quadro que eu quero, né? Poxa, mas eu não acho aquilo que eu quero, mas eu não consigo exatamente no tom que eu imagino. E aí, na época, o Douglas me falou assim, que o Douglas é arquiteto que trabalha comigo. O estúdio somos eu, o Douglas e a Amanda, né, hoje. E o Douglas falou assim, na época, tá, vamos pintar então. Eu falei, você é louco? Como é que nós vamos pintar um quadro? Vamos pintar? E eu, vamos ver qual vai ser então. Saímos comprar tela, saímos comprar tinta, saímos comprar tudo e vamos pintar. Mas é assim, tu se vê com tela, tinta e tu não tem técnica nenhuma, eu falei, vamos pôr uma música, vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente tem uma cliente aqui de Maravilha, inclusive, que foi a primeira cliente que adquiriu os nossos quadros, a gente fez para toda a casa, então pensando o quê? Qual foi o projeto? Foi esse projeto, então qual a concepção do que a gente quer artisticamente, né? Nos quadros, pintamos exatamente para aquele ambiente. E aí isso se tornou um adendo, um a mais, né? Então, poxa, a gente faz o projeto e a gente sempre fala, se vocês quiserem que os quadros do seu espaço sejam exclusivos do Estúdio 114 e exclusivos para você, a gente também faz o desenho dos quadros. Então, é uma arte
totalmente abstrata, sentimental, né? Então a gente escuta, dentro do método que nós criamos, o cliente escolhe várias coisas, né? E uma delas é uma música. Porque se eu for pensar no estilo musical que uma pessoa gosta, fala muito sobre quem ela é. Se eu pensar uma pessoa que escuta música clássica, tem um estilo arquitetônico totalmente diferente de alguém que escuta, por exemplo, um rock clássico. Ou que escuta uma bossa nova, né? Ou que escuta uma MPB. Então, a gente escuta a música, se conecta a isso e desenvolve os quadros. Então, é um a mais que nós temos no estúdio. Que se alguém quiser também, obviamente, ter os quadros exclusivos com o método, não necessariamente precisa fazer um projeto conosco. A gente também tem a linha de quadros que fica à venda no estúdio, mas só exclusivos. Então, nenhum se repete a outro, né? Sempre exclusivo. Sentiu? E o Gramorale é considerado um edifício moderno, né? Eu queria que você contasse para nós quais foram as facilidades que você encontrou ao projetar aqui esse espaço. Eu me lembro que quando a gente veio fazer a medida aqui, é um estúdio, então a gente já sabia que ia ser um espaço pequeno, né? Nossa, eu me surpreendi muito, porque além dele ser todo aberto, né, uma concepção no geral, porque a gente visitou os outros também, pouquíssimos pilares, os espaços são super abertos, é possível integrar, e isso nos possibilitou fazer um espaço, um estúdio que ficou super confortável, né, não ficou truncado, ficou espaçado. Então, isso foi o que para mim foi o principal, né, a questão dessa abertura. A entrada de luz natural aqui é fantástica, né? A questão de acústica. Então a gente está no centro de Maravilha e a gente está aqui gravando e não tem ruído. Então eu acho que o Gramorale ele realmente é algo extremamente inovador, né? E totalmente bem pensado, tanto funcionalmente como esteticamente, acusticamente, né? Ele é perfeito. E ao ver esse apartamento aqui pronto, né, com todos os seus detalhes e cuidados assim finos que vocês tiveram, né, qual que é o sentimento que te causa? Eu acho que de completude, né, de saber que aquilo que a gente propõe enquanto arquitetura é executável, é palpável, ele é assim, é sensorial mesmo. Então a sensação que eu tenho agora, vendo isso tudo aqui, quando eu cheguei hoje de manhã, né, é essa sensação de me sentir completa com o tipo de arquitetura que eu escolhi para o estúdio, que eu escolhi para minha vida. Então me sinto plena. Manu, em nome da Construtora Oliveira e da OLV, eu quero agradecer de todo o meu coração todo esse teu empenho, essa tua dedicação e dizer que foi muito bom trabalhar contigo durante esses meses. Fomos descobrir agora que somos cancerianas as duas, né? E dizer que assim, foi uma surpresa, uma grata surpresa do universo, essa nossa conexão, esse teu trabalho e a forma de você conduzir ele, como eu falei, não canso de me surpreender. E dizer pra ti que eu trouxe uma lembrança e eu fiz uma dedicatória e eu escrevi, eu senti que eu tinha que escrever, né, que pra mim, o que desde que eu te conheci, esses meses que a gente teve esses momentos juntas, eu percebi que a arquitetura, ela é muito além do que uma profissão, né? Ela é um estado de espírito e que você consegue levar isso muito bem para as pessoas que estão à sua volta. Então, parabéns pelo teu trabalho, estendo os parabéns para a tua equipe também. Eu me senti muito bem acolhida não só como cliente, mas também como parceira nesse grande projeto que é o Gramorale. Realmente a gente trouxe para Maravilha algo que no longo prazo talvez faça ainda mais sentido, que é o compartilhar áreas, ter espaços reduzidos, mas muito mais bem aproveitados do que simplesmente áreas que se sobrem e que se paguem sem ter utilidade, e tantos outros benefícios que nós estamos trazendo para a nossa cidade que não se encontra facilmente nem em Chapecó muitas vezes, né? Então, quero deixar uma lembrança para ti e te agradecer imensamente, que seja o primeiro de muitos projetos juntos. Nós completamos 35 anos esse ano, nossa empresa, então o Gramorale também faz parte de uma entrega para a nossa comunidade de trazer novas culturas e quebrar, romper crenças de que cidade do interior não pode fazer grandes projetos e desenvolver grandes ações. Você, né, que é daqui, nós somos a prova viva de que é possível e a gente realiza. Então, obrigado por estar com a gente nesse momento e um até logo só. Ai, sim. E quero já deixar
também um convite para todos os nossos telespectadores que nos sigam no YouTube, que nos assistam lá e acompanhem cada detalhe desse projeto aqui, que vai ser mostrado na íntegra. E para quem quiser vir sentir o que a Manu falou, que muitas vezes o online não consegue, né? Venha, agende, venha presencialmente conhecer esse espaço que ficou incrivelmente maravilhoso e faz realmente todo sentido o sentir que a gente tem e, na redundância, sente quando está aqui. Obrigada, Manu. Obrigada, eu agradeço assim, do fundo do coração, em nome da equipe também, porque eu sempre falo, somos espelhos, então se tu se sente assim conosco, tu pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. A gente sempre se sentiu extremamente acolhido por vocês, né? Não só por você, Poli, mas pelo Grupo Oliveira. Então agradecer imensamente por ter lembrado da gente, por ter possibilitado que a gente pudesse mostrar a nossa arte aqui. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. Gratidão.